Glória a Deus, né, irmãos? Que momento, que banquete nós tivemos agora, né? Na presença aqui do Senhor. E Deus é muito lindo, amor. Ele é muito lindo. E hoje nós vamos poder falar um pouquinho de uma passagem que eu sempre tive vontade. E agora o Senhor me permitiu trazer à igreja. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias para conhecer hoje o mais sublime de todos os convites, de todas as chamadas. Mateus 11, 27 ao versículo 30. E assim diz o nosso Senhor Jesus, Ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele quem o Filho quiser revelar, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, Senhor, que a tua presença esteja neste lugar e continue conosco, ó Pai. Senhor, usa-me como teu instrumento, Senhor, como vaso de barro, Senhor, frágil que eu sou, mas que não seja mais a minha boca, seja tu, Espírito Santo de Deus, para que a tua mensagem seja, Senhor, levada ao teu povo, começando pelo meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Mantenha sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse grande chamado. Irmãos, nós estamos aqui na igreja, vivendo aqui uma preparação para uma aceleração de crescimento rumo ao Senhor. Mas para acelerarmos essa intimidade com Deus, nós precisamos entender quem é Deus. E quantas vezes nós lemos passagens, como Jesus diz agora, né? Vinde a mim, aprendei de mim. E nós não conseguimos entender a grandeza do que é ter Jesus ao nosso lado. Porque eu começo dizendo que Jesus nunca nos prometeu uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sem aflição. Mas Ele nos garantiu que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. E como às vezes a gente esquece disso, irmãos. E quantas vezes a gente deixa essa labuta da vida esquecer quem é que está do nosso lado. E a gente começa a dar mais vazão aos nossos problemas, às nossas emoções, muitas vezes fora de controle. E esquecemos que o Deus soberano, Ele luta e peleja por nós. Que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Mas nós esquecemos que às vezes, antes da gente ganhar uma guerra, quantas batalhas nós temos que lutar? Porque uma guerra, ela é feita de várias batalhas. Vão ter batalha que nós vamos ganhar. Vão ter batalhas que nós vamos ser feridos. E aí a gente precisa se recolher para sarar e voltar para a próxima batalha. E a gente esquece isso. Que Jesus disse, vinde a mim. Jesus não nos chamou para uma religião, para obras. Jesus não nos chamou para vivermos fazendo caridade. Jesus nos chamou para Ele. Todas as outras coisas são consequências da intimidade que nós temos com a pessoa de Jesus. Irmãos, eu amo a Jesus. Ele é o Deus, o Senhor a quem eu amo, sirvo e em cuja presença eu procuro com todas as minhas falhas estar.
porque eu não saberia viver sem Ele. E quando a gente entende isso, esse amor que Ele tem por nós, porque nós somos falhos, irmãos, todos nós somos falhos, a gente se sente tão acolhida por esse amor que a gente esquece que não tem amor maior do que aquele que deu a vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida dele naquela cruz, por mim e por você. Somente por meio de Jesus, os pecadores, eles poderão conhecer a Deus. E hoje, irmão, quantas coisas falam, venham conhecer a Deus e nos dão tantos passos para isso, passos para aquilo, mas a Bíblia diz, somente através de Jesus. E nós estamos esquecendo de ir naquele que pode nos reconciliar com Deus. E nós achamos que as coisas que nós fazemos, os pensamentos que nós modificamos, ou a obra, a caridade, as cestas básicas que nós damos, vão nos garantir a reconciliação com Deus. Ledo engano. Jesus disse, lá em Mateus, lá em João 14, ele está conversando com os discípulos, com os apóstolos, e ele está falando sobre mostrar o Pai. E essa é uma passagem muito importante para nós. Porque Filipe vira para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim para Filipe, Filipe andava com Jesus. Entendam isso. Ele andava com Jesus. E aí começa a gente se perguntar, nós também andamos com Jesus, mas será que nós não estamos também como Filipe? E Filipe diz para Jesus, mostra-nos o Pai. E ele diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Como você diz, mostra-me o Pai? E Jesus diz o quê? Aquele que me vê a mim, ele vê o Pai. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus visível. Nós vemos o Deus Pai através de Jesus. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E será que nós estamos buscando em Jesus conhecer a Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for através do Filho. Jesus não é um filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele é a promessa contida no Antigo Testamento, revelada no Novo Testamento. E nós estamos indo até Jesus? Ou será que ao invés de irmos até Jesus, nós estamos sendo condicionados a só pedir para Jesus aquilo que nós queremos? E nós não estamos indo ver o que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida. Porque muitas vezes nós estamos esquecendo que a Bíblia também nos diz lá em Tiago, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E será que nós não estamos deixando esse mundo, com todas essas coisas de não tem nada a ver, tudo é comum, trazer coisas ruins e pesadas para o nosso coração? Ninguém pode conhecer a mente de Deus, a natureza de Deus, como Deus enxerga o pecador, se o Senhor não tivesse nos revelado. E Ele nos revelou através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus, meu irmão? Quer adiantar esse processo de ter intimidade com Deus? Olha para Jesus. Porque Jesus, através da vida dele, ele nos ensinou, mais ainda do que com palavras. Jesus, ele requer que nós tenhamos uma vida como ele viveu. Mais do que dizer o que nós devemos fazer ou não, Jesus viveu e mostrou como nós devemos viver e que é possível. Porque Jesus veio com uma natureza humana. E ele sofreu tudo que nós sofremos.
E muitas vezes nós deixamos de olhar para o que Cristo ensina. Jesus disse aos discípulos ao lavar os pés deles: faça, vocês entendem o que eu estou fazendo? Sigam o meu exemplo. Jesus estava ensinando humildade e perdão. E será que nós estamos vivendo essa humildade? Será que nós estamos vivendo esse perdão? Ou só estamos olhando as coisas que são do interesse, né? Porque hoje eu costumo falar, e eu creio, é uma leitura minha, mas não creio que está errada, que hoje as pessoas pegam que é só o filé da Bíblia, né? Só o filé, né? Alguns versículos aí, não, esse aqui eu vou falar, esse daqui eu vou falar, o filé. Mas não pega aquele tutano que dá o sustento. E o tutano a gente tira do osso. Não é uma carne macia. Então a Bíblia ela é toda ministrada, inspirada por Deus para nossa edificação. Paulo já disse isso. Então nós temos que aprender tudo que a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Não só as coisas que nós queremos ouvir, mas as coisas que são necessárias para que a gente tenha um crescimento espiritual e possamos chegar a Deus. E sem Jesus, sem ir a Jesus, ninguém verá a Deus. Por quê? Ele é o único nome dado a todo nome. É sobre o nome de Jesus que todo joelho vai se dobrar. Eu creio, irmãos. Toda língua confessará. Jesus é o pão da vida. Nós precisamos comer desse pão para nos alimentarmos. Mas muitas vezes a gente não quer se alimentar. O alimento está aqui. A gente não pode se alimentar longe da palavra de Deus. Jesus é a água da vida. É só através dessa água que nós não vamos ter mais sede. E porque muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, que nós servimos a Deus, mas nós não temos sede de aprender sobre o nosso Deus. E nós vamos levando, condicionado um dia após outro. Um dia após outro e uma noite no meio. E vamos levando como se tudo estivesse bem. Mas quando alguém pergunta para você, e eu te pergunto agora, irmão, quem é Jesus para você? Não vale dizer o Filho de Deus. Quem é Cristo para você? Nós não sabemos responder para nós. Como que nós podemos ensinar a alguém quem é Cristo e o que é andar com Cristo se nós não caminhamos com Ele? E é isso que esse chamado lindo vai nos ensinar. Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim. Veja aí que são duas ordens da graça. Vinde e aprendei. Nós temos que ir e aprender quem é Jesus. Porque nós só vamos conhecer a Deus através do Filho. Ao lermos isso, até essa pequena introdução, a gente agora vai entrar nesse convite maravilhoso que Jesus nos dá. Esse registro, irmãos, só ocorre em Mateus. E primeiro, ele é um convite universal. Esse convite vai chamar homens, mulheres, vai chamar o pobre, o rico, o doutor, o analfabeto. Vai chamar a criança, vai chamar o idoso. Vai chamar o ateu, mas vai chamar também o religioso. Ele abrange todo mundo, porque Jesus não tem preconceito. Preconceito é uma coisa nossa. É um preconceito, é nosso. O nosso Deus é perfeito. Jesus diz que aquele que vai... Gente, é muito lindo. Aquele que vai a Jesus, ele nunca vai lançar fora. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes a gente não conhece esse Deus a quem nós servimos.
Mas aí a gente julga rápido aquele irmão ali, não, aquele ali não tem salvação, mas não tem conserto, não. Sendo que Jesus disse que aquele que vai a ele não vai lançar fora. Ele não lança fora eu que sou cheia de pecado. Por que eu estou julgando meu irmão? Jesus não tem preconceito. Nem de cor, nem de altura, nenhum. Então a primeira base é um convite que todas as pessoas podem aceitar. É um convite de uma relação pessoal com Jesus. Isso é interessante, sabe, irmãs? A gente ler um pouquinho por isso, porque assim, o que leva Jesus a nos convidar a ir a Ele? Jesus não precisa de mim nem de você. É um ledigando falar, aceita Jesus, né? Às vezes a pessoa insiste tanto que fala assim, não, ele deu uma chance para Jesus. Me desculpe falar, senão não é você que está dando uma chance para Jesus. Ele está te dando a oportunidade de ter a salvação da tua alma. E Ele está com os braços abertos, dizendo, vem como você está. Venha para Jesus como você está, meu irmão. Não importa o problema que você está passando, a tristeza que você está passando, não importa como você está. Pode vir que Ele te aceita. Ele te ama do jeitinho que você é. Você não vai permanecer, mas aí já é outra coisa, já é para outro sermão. Mas vem como você está, porque a obra do Espírito Santo não é nossa. Se você está no alcoolismo, vem para Jesus. Se você está no tabagismo, vem para Jesus. O Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida. É Ele quem conserta, não sou eu e nem você. Mas tudo vai por esse chamado de essa relação pessoal com Cristo. E é importante a gente entender isso para a gente compreender essa passagem logo aqui à frente. Jesus faz esse convite, irmãos, para quem tem consciência do seu estado de pecador e de pessoas falhas. Jesus não está fazendo esse convite para quem se acha bom, para quem se acha justo, para quem se acha assim que ele tem uma vida de acordo com o que Deus quer e Deus vai abençoá-lo por isso. Não. Ele está fazendo um convite para aquele que conhece a Jesus e a Deus e tem consciência do quão falho e pecador todos nós somos. Irmãos, quando eu entrei na minha vida de estudos teológicos, eu fui aprendendo uma coisa que eu levo para a minha vida. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais consciência de que eu sou uma pecadora, falha, careço da graça de Deus, eu tenho. Não tem como ser diferente. Mas hoje o mundo nos ensina uma coisa diferente. E muitas vezes nós acreditamos nisso porque nós não estamos pautados na palavra de Deus. Então, como nós vamos chegar a Deus se nós não conhecemos o caminho? Os cristãos do primeiro século, eles falavam aqueles do caminho. Eu acho isso muito lindo. Mas você conhece o caminho? Porque pode ter vários caminhos com C minúsculo. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que há caminhos que parecem retos e bons para nós, mas o fim deles é a morte. Então você conhece o caminho? Né? Tem um dito popular que quando você não conhece um caminho, ou você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Mas para um filho de Deus, ó, o dedinho, ó. O nosso caminho é Jesus. A Bíblia fala que Ele é a luz do mundo. Siga essa luz. Ele é o pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. E sabe que mesmo quando a gente está ali se desviando e o Senhor, vem com cajado e traz aqui, é porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele larga as 99 e vai atrás da gente. E traz de volta. Isso é amor.
E às vezes a gente fala, Deus não me ama. Eu estou passando por determinadas coisas porque Deus não me ama. Ele te ama, irmãos. Ele te ama e Ele prometeu que Ele vai estar contigo todos os dias. Para a gente entender um pouquinho sobre o jugo, nós vamos falar aqui primeiro. Ele vai falar os que estão cansados e sobrecarregados. Vamos entender aqui um pouquinho sobre esses dois termos aqui. Cansados. Irmãos, o que é uma pessoa cansada? É aquela pessoa que ela já está, vamos lá, com 5, 6 sacos de cimento, vou colocar assim para a gente entender. Um peso que ela já está exausta, que ela não consegue mais dar um passo, e aí vem algo e sobrecarrega, põe mais 2 sacos de cimento. Ela está sobrecarregada de tal forma que ela não consegue se levantar. Lá na Palestina, do primeiro século, o trabalho era árduo. Aqui também fala sobre o trabalho. Lembra que os apóstolos, eles pescavam a noite toda. Toda, irmãos. Já pensou isso? A noite inteirinha pescando. Às vezes não conseguia pescar nada. E no dia seguinte, eles ainda iam lavar as redes. E isso é um processo demoroso. Mas não é sobre essa labuta do cansaço que Jesus está falando, só do trabalho. O que nos sobrecarrega, irmãos, o que sobrecarrega o cristão, não é o trabalho diário nosso. São os nossos pecados, porque eles nos afastam de Deus. E a gente começa a juntar tanta coisa, tanto pecado, tanta coisa, e a gente vai ficando tão sobrecarregado, que nós não conseguimos mais nem nos levantar. E aí qualquer motivo é motivo para que a gente vire as costas para Deus e se entregue essa perdição que nós estamos vivendo. O sobrecarregado aqui é do seu e do meu pecado. É isso que nos afasta de Deus. Não é trabalhar muito, porque o corpo ele pode descansar, mas e a alma? Quando Jesus fala aqui, ele falou, vinde para ter o quê? Alívio para as vossas almas. Porque quando nós estamos passando por tribulações, irmãos, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos problemas. Faz parte. Mas quando a sua alma está em paz, a gente não deita e dorme. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas como que você está passando por tudo isso, né? Por essa tribulação toda. E você está dormindo e você consegue dormir. Porque eu experimento a paz que excede a todo entendimento. E é isso. Sabe quando você não está vendo a luz ali no fundo do túnel, mas você dorme? Porque você sabe que Ele prometeu estar contigo. E quem é que está ali naquela labuta contigo? É o Filho de Deus e você conhece o Filho de Deus. Talvez a gente esteja vivendo um Cristo criado pelo homem, mas não esse Cristo aqui. Então, eu começo assim dizendo, você está cansado de lutar sozinho? Você está cansado de lutar com as suas fraquezas? Você está cansado de tentar fazer sempre o melhor para Deus e se frustrar? Esse convite é para você. Será que você não está cansado, irmãos? De estar sem paz na alma, de conflitos familiares, de conflitos no trabalho, de conflitos no seu dia a dia, de chegar o início do mês e você já não ter o dinheiro para pagar até o final do mês e está no início do mês ainda? Esse convite é para você. Deus te dá sabedoria para resolver os problemas. Só que muitas vezes nós ficamos olhando tanto para os nossos problemas que nós esquecemos que a solução está do nosso lado, é uma pessoa. E que o maior problema que um ser humano pode ter é a ausência de Deus na vida dele. Esse é o maior problema, irmãos. Esse é. Outro dia a gente estudava aqui, na escola bíblica, que Paulo e Silas, depois de açoitados, eles estavam o quê? Numa prisão, e eles cantavam louvores a Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam
quem estava com eles. Que Deus estava com eles. E a gente tem, às vezes, uma coisinha na unha e a gente já se revolta. Por que Deus está deixando que isso aconteça comigo? É porque nós não aceitamos ainda, não compreendemos ainda o convite de Jesus. De vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, primeiramente aqui, essa palavra de Jesus, ela é destinada ali àquelas pessoas que estavam ouvindo. E por quê? Na Torá nós temos todas as leis de Moisés, são 613 leis. 248 são positivas, faça. E 365 são negativas, não faça. Só que com o passar do tempo, os anciãos, os fariseus foram colocando outras coisas, complementando essa lei, em algo que se chama Talmud. Qual é o exemplo, Liliane? O sábado. Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Para a gente entender o que é ser sobrecarregado. Deus falou que no sábado, 6 dias trabalharás, no 7º dia você vai descansar. Aí vem o homem e acrescenta mais alguma coisa ali. E diz assim, você não pode nem pegar um objeto. Você não pode curar. Você não pode andar uma distância, um exemplo, mais do que 1 quilômetro. Entende por que Jesus tinha tanto embate com os fariseus? Porque foram preceitos e regras e regras e regras criados pelo homem. E aquelas pessoas, o judeu mesmo, o judeu ortodoxo, na cabeça dele já é assim, religião é sinônimo de peso. Porque eles conseguiam colocar mais peso do que o próprio Deus tinha colocado para eles. Porque o que Deus nos dá, a gente consegue fazer. Eles colocaram complementos de que o homem tem que lavar as mãos antes de comer. Então eles se escandalizavam com Jesus. E aí vem o nosso mestre e fala, vocês estão tão preocupados com lavar a mão, com o externo? E o interior do copo está podre, está sujo. Então, eles colocavam uma sobrecarga em cima daquelas pessoas. E quantas vezes nós não estamos trazendo para nós uma carga que não é nossa, enquanto Jesus está falando, vinde a mim, porque o meu jugo, ele é leve. Porque aquilo que Deus põe na sua vida, meu irmão, você consegue fazer. Deus não nos dá algo que seja impossível para nós fazermos. Não dá. Se você está passando por determinada coisa, pode acreditar. Você tem capacidade para isso. Mas lá eles estavam sobrecarregando. E nós estamos sobrecarregados, muitas vezes, de problemas até que não são nossos. Estamos botando aqui na nossa carroça, na nossa cruz, problemas que são de outras pessoas e você está trazendo para você. Aí vai tirando o foco do que você tem que fazer. Aí você está tão sobrecarregado, que você fala, Senhor, eu não aguento mais. Mas será que não somos nós mesmos que estamos colocando um jugo desigual nas nossas costas? Mas Jesus fala, vem para cá, aprende o meu jugo, meu fardo é leve. Você vai encontrar descanso para você. E a gente, às vezes, não consegue entender essa palavra tão gloriosa, irmão. Tão gloriosa. Ele nos garantiu que ele estava indo para a casa do Pai, para preparar um lugar para nós lá. E eu creio que o meu lugar está lá. Então, o que eu passo aqui é passageiro. O apóstolo Paulo vai falar que todas as nossas aflições, irmãos, tudo que nós passamos aqui, toda dor que nós passamos, todo choro, toda lágrima, não é comparado à glória que há por vir. Não é aqui. Nós não somos daqui, nós temos que ir
para esse chamado de Cristo, para que Ele nos ajude a levar a nossa cruz. E Ele nos ajuda, irmãos. Quando a gente cai, é Ele que levanta. Por mais difícil que seja o que você está passando hoje, o teu problema não é maior do que o teu Deus. Não é. Jesus venceu a morte. Então não existe problema. Se você está atravessando ali, você está na beira hoje de um mar vermelho fechado. E está vindo ali Faraó representando todos os problemas da vida. E você não sabe. Se esse mar não abrir, meu irmão, olhe para mim. Deus faz você caminhar sobre esse mar, sobre essas águas, e você chega do outro lado. Quando Jesus estava naquela tempestade lá com os discípulos e todo mundo apavorado, Ele não disse que eles não passariam. Seria uma tranquilidade, aquela travessia. Mas Ele estava com eles. Então esse barco que você não está só. Mas Jesus está no seu barco? Porque se não tiver, aí você está com problema. Mas se Ele está, você vai chegar do outro lado. Eu creio nisso. Esse é o Deus que eu creio, que nós cremos. Então, ponha isso no seu coração hoje. O que você está passando, independente do que seja, não é maior do que o teu Deus. E se você estiver sentindo que Ele é, peça ao Espírito Santo. Deixa eu entender esse chamado de Jesus e deixa eu ir para Ele, para que eu tenha descanso na minha alma. Ele vai te dar. Essa é a mais gloriosa das promessas. Jesus disse o quê? Eu estou com vocês até a consumação dos dias. Irmão, não tem promessa maior que essa. Jesus nos prometeu que Ele estava indo preparar um lugar para nós. Ele ressuscitou, Ele é o primeiro dos irmãos. Que promessa mais linda que pode ter. Eu não estou invalidando as coisas que nós queremos ter. Eu não estou invalidando que você não lute por uma casa linda, por uma casa maior, por um carro novo. São bênçãos de Deus. Mas a promessa maior na tua vida é a salvação da tua alma. É a casa que você vai viver lá na eternidade. Porque eternidade é muito tempo, irmãos. Aqui é pouco tempo. Então, quando nós temos entendimento desse chamado, entendimento da promessa que eu tenho na minha vida, que é que Ele está comigo, por pior que seja a dificuldade, por pior que sejam as lágrimas, irmãos, lá o Apocalipse diz que lá, além do rio azul, é que não vai ter choro. Aqui vai. Mas Deus está aqui e seca todas as tuas lágrimas. E tenha certeza que naqueles momentos em que a gente às vezes ajoelha, a gente não consegue nem falar, a gente só chora. Ele está do teu lado. Porque Ele veio como humano e Ele sabe o que você sente, o que eu sinto. Jesus chorou, a Bíblia fala. Ele entende o seu choro. Mas vamos buscar nesse chamado, nele. Não vamos buscar em nós um conserto de algo que nós não temos condições de consertar. E aí vem o quê? A mais gloriosa das parcerias. Irmãos, e agora nós vamos entender algo aqui que faz muita diferença na vida de um cristão. E eu vou ler novamente aqui só o versículo 29 e 30, porque ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos entender aqui uma coisa? O que era o jugo? Porque a gente precisa ir no contexto bíblico para a gente entender. Porque esse livro aqui foi escrito há mais de 5.000 anos. Então a gente precisa entender o contexto para aplicar na nossa vida. Porque não é o tanto que você sabe da Bíblia, é o tanto que você aplica o que você aprendeu na sua vida. E Jesus aqui está falando sobre o jugo. E o jugo era uma peça de madeira. Olha que lindo que isso aqui é, irmão. Era uma peça de madeira feita sob medida, que prendiam 2 bois normalmente. E eles caminhavam juntos.
fazendo um determinado trabalho. E Jesus está falando do jugo. Tomai o meu jugo. Porque o jugo de Jesus, ele é adequado a mim e a você. Ele não é apertado que vai nos sufocar. Mas ele também não é largo demais, que a gente possa fugir, se desviar. Ele é adequado. E ele está conosco. Você e ele. Ele fala, toma o meu jugo, então é você e ele. E ele é um parceiro seu. O maior dos parceiros na sua vida. Porque naqueles momentos, sabe, que você fala, meu Deus, eu não estou dando conta. Jesus vai levar e vai empurrar aquele jugo. Para o teu trabalho ser feito, o teu arado ser feito. Quando você não tem mais forças, ele empurra aquele arado. Então não é o que ele vai fazer por você, é o que ele vai fazer com você. E nós não estamos entendendo mais isso, irmãos. Nós estamos achando que Jesus tem que vir fazer tudo por nós, quando ele está dizendo, vinde e aprendei de mim. E o que Jesus está nos ensinando é que ele está do nosso lado. Esse caminho, esse arado que nós estamos percorrendo, nós temos alguém que nos ajuda a caminhar. Não é que vai levar as nossas coisas ali, resolver aquilo que você tem que resolver. Porque hoje o mundo nos ensina que Deus tem que resolver tudo por nós. Deus não vai fazer o que é possível para você. Porque o que é possível para o ser humano é para a gente fazer. Deus age no impossível. E será que a gente está tendo esse conhecimento de Cristo? Que Ele é um parceiro nosso? Será que a gente não está tendo esse conhecimento de que Ele está aqui, ó, nos levando? Uma das coisas que o jugo fazia era não deixar que o boi se desviasse. Porque Ele conduzia ali, ó, no caminho. E o fardo, sabe aquele fardo que a gente carrega de problemas familiares, de problemas profissionais, de problemas nossos, de baixa autoestima, de uma série de coisas. É um fardo que os bois carregavam. Mas Jesus diz, o meu fardo, ele é leve. Porque ele está te ajudando a puxar esse fardo, irmãos. Isso, linda. Olha que bênção, gente, né? Olha que coisa mais linda. Eu vejo assim, Jesus disse o quê? As crianças, né? Das crianças vem o perfeito. Louvor a Deus. Então esse fardo, ele está sendo o quê? Puxado por você e por Cristo. E por que a gente se desespera tanto às vezes e fala, eu estou sozinho, se Ele está fazendo um chamado para mim e para você? Para que a gente aceite o jugo, que a gente ande com Jesus. Para que quando você levantar de manhã, naqueles dias que a gente não quer nem levantar, sabe, irmão? Porque tem. Existe aqueles dias que a gente não quer nem levantar. Você sabe que Ele está lá te chamando. E aí você pode falar, Jesus, me ajuda hoje, porque eu não consigo nem me levantar. Trocando para os nossos dias. Hoje eu tenho que ir fazer uma visita no hospital e eu não tenho nada para dar. Hoje eu preciso abraçar um enfermo e eu é que estou precisando de ser abraçada. E aí Ele fala, bem, que a gente está caminhando junto. Nunca foi você. Sempre fui eu. Então Ele é nosso parceiro. Quando nós precisamos viver e aprender, irmãos, que quando a gente está com problemas muito sérios, a gente tem que pedir, Senhor, eu posso passar por tudo nesse mundo, só não afaste de mim a tua face. Porque isso vem fortalecer a nossa fé. As tribulações, os fardos que a gente leva, é para nosso amadurecimento. E como nós estamos querendo, né, ir mais para a intimidade com Deus, nos acelerarmos nesse processo, porque nós vivemos uma maturidade cristã muito grande. Se a gente não amadurece e entende que nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por problemas financeiros,
mas nós estamos sob o jugo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E ele disse que ele ia estar comigo e com você até o final dos dias. E ele vai estar. Não é o que você está passando, é com quem você está passando. Você nunca está sozinho. Mesmo nesses momentos em que você acha que você está sozinho, porque nós temos, irmãos. Você fala, todo mundo abandonou. Pai, mãe, irmão, amigo. Né? Chega um momento que o ciclo da vida vai separando as pessoas, isso é normal. Mas ele não te deixou. Ele está com você. E todo dia, pela manhã, que as misericórdias de Deus se renova na nossa vida, e aquela carroça que estava tão pesada, ele vem contigo, pega, põe o jugo e te leva para o caminho da salvação. Né? E às vezes a gente está tão cansado e ele fala, vem filho, mas só mais um pouquinho. Sabe como a gente faz com criança? Que às vezes a criança está andando, ela começa, ai, estou cansada, e você fica, só mais um pouquinho e a gente já está chegando. Ele fala assim com a gente. Confia no Senhor. Não da boca para fora. Confia que Ele está com você. E que se você está passando por determinadas coisas, é para o teu amadurecimento. É para o fortalecimento da tua fé. Porque cada vez que a nossa fé ela é provada, tem até um hino que eu gosto muito, um corinho, que fala, eu tenho a chance de crescer um pouco mais. E aí, quando a gente está com esses fardos pesados, a gente lembra que toda dor que nós passamos no passado não te matou. Você está aqui. Aquele problema que você achava que não tinha solução, não te matou, porque você está aqui. Então, esse problema não é maior do que o nosso Deus. E nem o que você está enfrentando hoje. Entende o que é andar com Jesus? O que é aprender de Jesus? É aprender que Ele está com você. E que Ele não vai te abandonar. Mas você precisa entender que existem coisas na nossa vida que nós temos que passar para amadurecermos. Para entendermos o que é o agir de Deus na nossa vida. Porque você só pode falar do amor de Deus quando você conhece o amor de Deus. Senão fica palavras muito vazias. Mas aí você não conhece. Mas hoje você está aprendendo que Jesus é um parceiro seu de vida. E Ele está te esperando e está te guiando até a eternidade. É só a gente olhar a vida dos apóstolos. Como era a vida dos apóstolos? Como era a vida dos primeiros cristãos? Eu já falei isso aqui, eu repito, às vezes assim, eu fico pensando, que às vezes eu vejo pessoas pedindo, ai Senhor, manda perseguição para a igreja. Ô irmãos, não sabe o que está pedindo. Não sabe o que é perseguição. Nós não somos perseguidos, nós temos liberdade de irmos para a igreja, de carregarmos a Bíblia, e a gente não faz isso porque tem vergonha do pessoal ficar chamando a gente de livro. Olha lá o livro preto andando embaixo do braço. Lá vai o fanático. Imagina você ser perseguido. Só que quando você entende que Jesus está com você, na hora da perseguição, sabe? Ele vai falar assim, só mais um pouquinho. Eu estou te esperando ali do outro lado. E a gente precisa entender essa parceria de Deus conosco. Que Jesus não, eu volto a repetir, irmãos, com todo amor no meu coração, o Senhor não nos prometeu uma vida tranquila. Ele não nos prometeu uma vida sem problemas. Ele não nos prometeu que nós não teríamos decepções, que nós não teríamos frustrações. Ele prometeu salvação para a tua alma e para a minha. O caminho é nesse chamado aqui. Você tem aceitado esse chamado de Deus? E aqui caminhando para o fim, você tem tido uma vida com Ele? Você tem tido uma vida de discipulado? Quando Jesus está falando, aprendei de mim, o que é o discipulado, irmãos? É aprender de Jesus. Você tem vindo para a igreja para aprender de Jesus? Você tem vindo para a escola bíblica ou assistido ela pela televisão, pelo YouTube, para aprender de Jesus?
A Bíblia nos ensina tanto a praticar isso, irmãos. Mas a gente só quer, às vezes, o filé. A gente não quer aprender. E se a gente não aprender, a gente não sabe quem é Jesus na nossa vida. Quando nós passamos por tudo isso, e a gente pode chegar, igual o Jó falou, porque eu acho muito lindo aquilo. Eu te conhecia, né? Ele fala para Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço, face a face. Como é que você está? Você conhece Jesus só de falar? E falar, não, ele é filho de Deus, ele morreu por mim. Ou você conhece ele porque você anda com ele. Porque você sabe que ele está te ajudando a levar o teu fardo. Porque ele diz que o fardo dele ele é suave. E você vai ter descanso para a tua alma. Será que nós não estamos sendo só aqueles cristãos e crentes nominais? Que como diz lá em Isaías, o Senhor fala, esse povo vem, fica aqui, me louva, com os lábios me louvam, me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Então esse convite hoje é para mim e é para você. E Jesus está falando, vinde. Vem do jeito que você está. Ele vai dar descanso para a tua alma. Ele vai conseguir te levar e te ajudar a levar esse fardo que está tão pesado muitas vezes. Mas mais do que tudo isso, irmãos, você vai entender que Ele está com você onde quer que você esteja, desde que você esteja na presença dEle. Desde que você não se desvie, né? Porque assim, lá em Josué as pessoas às vezes usam muito esse versículo, eu estou contigo, né? Por onde quer que tu andares. Mas vai um pouquinho antes ali no capítulo que o Senhor vai falar, se você não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, do que está escrito no livro, eu serei contigo. Por onde quer que tu andes. Então essa é a palavra que eu queria trazer. Antes de colocar assim os seus planos diante de Deus, os seus projetos diante de Deus. Antes de você colocar todas as coisas que você quer aqui, isso não é errado, isso é lícito, irmãos. Antes de qualquer coisa, para se colocar a tua vida na mão de alguém, você tem que saber quem é esse alguém. E você sabe com quem que você está andando? E eu finalizo aqui dizendo, o homem, o ser humano, ele é escravo. Ou ele está sobre o jugo de Jesus Cristo, ou ele está sobre o jugo do pecado. Não tem meio termo, irmãos. Não sou eu. Não é a irmã Liliane que está falando isso, é a Bíblia que fala. Então, qual o jugo que você está hoje? Convido a igreja a ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, irmãos, assim. Leva teu coração a Deus, assim, nesse momento. Vamos encerrar essa palavra com uma oração. Vamos falar com Deus. Meu Senhor Jesus, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Como o Teu amor, Senhor, nos constrange, Senhor. Como o Senhor pode amar pessoas tão falhas, tão pecadoras como nós. E Tu continua a nos amar. Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que Tu estás andando conosco. Que a gente possa hoje, Senhor, atender esse Teu chamado. Que nós possamos ir a Ti, Jesus. Caminhar contigo, Senhor. Deixar, Senhor, sobre aqueles fardos de depressão, de ansiedade, de tristeza, Senhor. Para que o Senhor nos ajude a levar os nossos fardos, as nossas cargas. Pai, que a gente nunca se esqueça de que o Senhor está conosco. Pai, que nós nunca esquecemos que os nossos problemas não são maiores do que o Teu amor por nós. Senhor, que nós possamos nos lembrar todos os dias que o nosso Redentor vive e que Tu estás conosco todos os dias, Senhor, até que nós chegamos na eternidade, que é a nossa terra prometida. Dá maturidade para o Teu povo, meu Senhor. Crescimento espiritual, Senhor, para que nós possamos entender as Tuas coisas e que o nosso alvo seja
tão somente Jesus Cristo. Que nós possamos ter a visão, Senhor, em Ti, ó Jesus. Em Ti. E não no homem, Senhor. Porque o homem é falho, mas o Senhor é perfeito. Nós Te agradecemos por esse glorioso convite, Senhor amado. E agradecemos pelo Teu amor, esse amor imerecido, Senhor, por nós. E Te agradecemos pela Tua graça, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Eu quero dizer que eu amo muito estar com os irmãos. Estou sempre orando por todos os irmãos. E que Deus nos abençoe.